Pro conteúdo. O primeiro aqui que eu quero falar com vocês é uma opção muito interessante para zagueiro e lateral direito, que é o Emerson Santos, jogador de 29 anos de idade, que jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira nesse ano, teve uma nota bem interessante pelo portal SofaScore de 6.89, né? Bem interessante mesmo. 12 jogos, foi titular na grande maioria pela Inter de Limeira no Campeonato Paulista e até agora não assinou com nenhuma equipe, seja para a Série B, para a Série C, para o restante da temporada. Ano passado fez parte do elenco do Atlético Goianiense, que conseguiu acesso da Série B para a Série A. Apesar disso, ele não foi um titular absoluto, né? Jogou 26 partidas no decorrer do ano. Naquela ocasião ainda estava emprestado pelo Kashima Reysol do Japão, onde tinha contrato até o final de 2023. Jogador que é revelado na base do Botafogo, passou aí 2015 a 2018 na equipe, né, do Botafogo, foram um pouco mais de 60 jogos. Passou também no Internacional em 2018, pelo Palmeiras em 2020, com 21 atuações e um gol, naquela ocasião até ganhou, né, um título brasileiro, e aí foi para o futebol japonês, para o Kashima Reysol, onde jogou apenas 10 vezes. Então vinha de uma sequência assim, mudando muito de clube, 2019 Internacional, 2020 Palmeiras, 2021 Kashima Reysol, não jogou bem por lá, e aí veio para o Atlético Goianiense, onde conseguiu jogar no ano passado 26 jogos, mais essas 12 partidas até aqui. Eu não sei se ele está com um problema de lesão ou algo nesse sentido, mas me surpreende ele ainda não ter assinado com nenhuma outra equipe, né, da Série B ou da Série A do futebol brasileiro, porque certamente seria uma boa opção. E vale lembrar, né, a janela vai se encerrar aí nesse próximo dia 19 de abril, seria esse cenário. Não sei se na Série C tem alguma regra em específico, se aumenta ou não o prazo de inscrição. Qualquer coisa, eu trago aqui uma parte 2 ou um vídeo exclusivo somente do Remo, né, sobre essa questão, por isso que é importante você se inscrever aqui no nosso canal. Aqui no vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um meio campista, né, que eu acho bacana, é o Johnny Lucas, de 24 anos de idade, que pertence ao Goiás, veio, né, voltou de empréstimo nesse ano, quando estava no Vitória, depois de ter conquistado o acesso da Série B para a Série A do ano passado, mas mesmo assim ele não tem tido uma sequência. Ele tem 24 anos de idade, pode jogar tanto como volante quanto meio campista central. Nesse ano pelo Goiás, 11 jogos e uma assistência, apesar do número até que alto de partidas, ele só jogou apenas 4 desses 11 jogos como titular e dos últimos 5 nenhum na condição de titular. Então é uma peça assim que, na minha opinião, se aparecesse uma proposta, poderia ser negociado. Ano passado, então, chegou para a equipe, 13 partidas pelo Goiás no início do ano, foi para o Vitória na Série B, somente 5 jogos. É um atleta com muito potencial, mas que não tem conseguido jogar com frequência. Eu lembro quando ele surgiu lá em 2017 e 2018 no Paraná, jogou até a Série A naquela ocasião, 26 jogos, 2 gols, era muito especulado até pelo Arsenal naquela ocasião. Foi para uma equipe da Bélgica, jogou pouco por lá, passou ainda de empréstimo pelo Londrina, que aí sim foi bem. 2021 e 2022 pelo Londrina, disputou aí um pouco mais de 42 jogos, 2 gols e 2 assistências antes de ir para o Goiás. Acho uma boa opção, o meio campista central pode fazer muito bem essa função, né, eu não diria que primeiro volante para marcação, mas um atleta ali como um segundo meio campista, tanto para o Remo quanto para o Paysandu, acho que poderia ser uma alternativa, uma solução aí no mercado de empréstimo que não teria muito trabalho, né, para chegar para esse ano. Mais um aqui nesse vídeo que joga mais como um 10, que na minha opinião poderia ser uma boa, principalmente para o Remo, que ainda busca mais uma opção para essa opção, né, de meio campista, é o Fernando Canezin. Ele também jogou com a equipe no caso da Inter de Limeira, com o Emerson Santos, e está livre no mercado nessa atual temporada. Como assim, né, Gustavo? Jogou pela Inter de Limeira, chegou na reta final do estadual e jogou somente 2 partidas. Ele já tinha jogado ano passado muito pouco, 6 partidas pela Inter de Limeira e 7 para o Criciúma. Jogador que, assim, jogou muito tempo no futebol belga, né? À toa que ele tem dupla nacionalidade, jogou em mais de 9 temporadas seguidas em algumas equipes lá da Bélgica, no Anderlecht, em uma equipe chamada Ostende, não sei se é essa a pronúncia. Aí ele voltou para o Brasil 2020-21 pelo Atlético Paranaense, até que ok, jogou 55 jogos, 3 gols e 4 assistências como meio campista central. Depois, 2022, participou do acesso do Cruzeiro à Série A, 23 jogos e 2 assistências, e aí pela Inter de Limeira, né, onde assinou para o ano passado, jogou o Campeonato Estadual, terminou o ano, não tinha mais competição, foi para o Criciúma, conseguiu acesso da Série B para a Série A, mas apenas 7 jogos. Então, poderia ser uma temporada de volta do jogador para atuar com mais frequência. Certamente ele tendo um papel como mais protagonista, poderia sim ter mais jogos e uma sequência maior. E vale destacar que ele é bem jovem ainda, né? Tem 32 anos, não acho que vai se aposentar por agora ou algo nesse sentido. Ele é destro, 1,74 m, pode deixar também sua opinião. E agora quero ir para algumas opções de pontas, né? Um cara mais... Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, patrocinador aqui do canal, que já mandou várias camisas de vários clubes espalhados pelo mundo. Eu vou deixar aqui, ó, algumas opções para vocês de camisas de clubes internacionais, da Europa, da MLS, da Arábia Saudita, da Ásia, cara, todos os países que você pode imaginar. Lá no Instagram deles tem tudo, e para você ter acesso ao Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição. E lembrando, né, você falando que veio aqui pelo canal, pelo Black Cartel, você garante 10% de desconto na sua compra.
e acima de 2 unidades, frete grátis para todo o Brasil. Então o link vai estar aqui embaixo para você, não perde a sua oportunidade, várias opções, segue lá, sem dúvidas você vai gostar. Bom, quero falar agora primeiramente sobre o Mário Sérgio, nome que foi pedido pela torcida do Remo, né, jogador que teve passagens pelo Paysandu no ano passado e não teve sequência para esse ano. Ele tem 29 anos de idade, pode jogar então aí como, no caso, centroavante, né? E assim, como tem sido a atuação dele nessa atual temporada, depois de ter deixado o rival, que muita gente ficou nessa expectativa, né, se poderia ser uma boa ou não, até porque é um jogador que, sem dúvidas, na minha opinião, poderia ser uma ótima opção para a Série C, né? E assim, ele está aí com 28 anos, melhor dizendo, nessa atual temporada jogou pelo Mirassol, 7 partidas e 1 gol marcado, não teve um bom desempenho no Campeonato Paulista, e a equipe do Mirassol tinha uma boa expectativa depois da passagem dele, né, em Belém, onde foram 44 jogos disputados, e 22 gols marcados, então uma média de 1 gol a cada 2 partidas, muito interessante mesmo. Ele já havia se destacado pelo Botafogo, ou pelo Fluminense do Piauí, em 2022, 30 jogos, 24 gols, foi para o Mirassol, onde não conseguiu dar uma sequência muito interessante na sua carreira, já passou pelo Remo também em 2019, então por isso teve essa especulação, com 14 jogos disputados e 2 gols marcados. É revelado na base do Bahia, no Bahia jogou apenas 16 jogos, não marcou nenhum gol, deu apenas uma assistência. Mas a grande questão é o seguinte, ele terminou o contrato dele com a equipe do Mirassol, só que tinham várias equipes da Série B do Campeonato Brasileiro de olho na sua contratação, e acaba que pelo fato do Remo estar na Série C, é uma coisa que tem que subir logo, né, cara, de divisão, porque acaba que fica prejudicado em relação a reforços que vão optar, por exemplo, de ir para um time da Série B ao invés de ir para um time da Série C, né? Às vezes mesmo com as condições financeiras próximas, até porque o Remo tem uma folha salarial de um time realmente da segunda divisão. Só que aí, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem conversas avançadas com a Chapecoense para disputar a Série B do Brasileiro, né? Fez uma campanha bem ruim nesse início de ano, só 7 partidas, não teve muito espaço realmente, e 1 gol marcado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você aceitaria? Quem sabe, por exemplo, por meio da temporada, se ele não for muito aproveitado na Chapecoense, pode ser uma boa, né? Chegar ali, por exemplo, em julho, agosto, quando reabre a janela, já para a reta final mesmo da temporada. Estou curioso para saber, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre outro ponto que eu acho muito interessante, que é o Xandinho, que joga aí pelo Nova Iguaçu, né? Jogador então que eu já comentei aqui no canal, já falei que poderia ser uma boa para a equipe, que lembrando, o Nova Iguaçu, apesar de ter sido finalista, né, do torneio, não vai disputar nenhuma competição nacional nesse ano, só no ano que vem, a Série D e a Copa do Brasil. Então, ele não vai ter calendário nesse ano e que certamente uma proposta da Série C pode ser uma boa. E vale lembrar que ele é bem jovem também, né? É um cara que é um setor que cada vez está mais difícil de se encontrar, que é um ponta direita de velocidade, tem apenas 26 anos de idade. Nessa atual temporada, então, 15 jogos pelo Nova Iguaçu, 2 gols marcados e 1 assistência. É claro, não teve os mesmos números como, por exemplo, o Carlinhos, que marcou 9 gols, o Bill, que marcou 6 e 5 assistências, o Iago, o meio-campista também, que jogou muito bem, só que ele fez parte desse quarteto, foi importante na classificação na semifinal contra o Vasco, porque ele marcou o gol na ida, né, ficou 1-1, foi o gol aí do Xandinho. 15 jogos, 2 gols e 1 assistência. Acho que tem sim muito espaço na Série C do Brasileiro pelo Remo, que deve certamente buscar mais um ponta de velocidade, e ele pode jogar também como um segundo atacante, um falso 9. Vale lembrar que ele jogou anteriormente pelo Olaria do Rio de Janeiro, jogou a vida inteira basicamente nessa equipe, que joga a segunda divisão, passou também no São Bernardo e no Serra, em 2022 e 2023. E pelo Olaria, no ano passado, teve números bacanas também, 23 jogos, 9 gols marcados e 5 assistências. Antes de ir para o Nova Iguaçu, todo mundo foi muito bem, e eu acho que ele vai ter espaço sim em algum time da Série C, da Série B, e se fosse o Remo, eu iria atrás. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Você concordou aqui nesse vídeo? Quem que você acha que seria uma boa? Quem você acha que não? Tô curioso para ouvir o que você tem a dizer. Vou deixar também outras sugestões de vídeos aqui, ó, que eu trouxe do Remo no canal. Essa playlist com os vídeos mais recentes, mais de 200 vídeos aqui, né, recentes do Remo, várias curiosidades, enfim, SAF, reforma do estádio e, obviamente, né, contratações para esse ano. E também o link aqui, ó, embaixo da DG Store e da Ole Players, com QR Code 100% de bônus no seu primeiro depósito para apostar nessa decisão. Aponte aí para a tela do seu celular ou clica aqui que você vai ter acesso ao link. Valeu, galera!